O livro da vida é uma obra única, não feita pelas mãos humanas, mas criada por algo completamente diferente. Encontra-se no domínio celestial e é propriedade de Jesus Cristo. Ao longo da história, Deus deixou claro para seus servos e profetas que ele possui um livro extraordinário, atualmente aberto, contendo um registro de nomes que Deus considera extremamente preciosos. Os indivíduos cujos nomes estão nele registrados são abençoados. Jesus também falou aos seus discípulos sobre o livro da vida durante o envio dos 70 discípulos. Quando eles retornaram de sua missão, os 70 estavam extasiados pelo fato de até os demônios estarem sujeitos a eles, conforme Lucas, capítulo 70, versículos 17 a 20. Ao ouvirem isso, Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Eles têm poder para dominar toda a força do inimigo, Satanás, de modo que nada possa prejudicá-los. No entanto, não se alegrem porque os espíritos lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados nos céus. Ouvindo isso, Jesus conduz o olhar dos discípulos para além deste mundo, em direção ao céu, orientando-os a canalizarem sua alegria para o lugar certo. Ele lhes diz que se regozijem, não pelo fato de terem autoridade sobre os espíritos malignos. Isso já lhes foi dado e continuará sendo assim, mas que se alegrem porque seus nomes estão escritos no livro celestial, pois foram escolhidos por Deus para a vida eterna e são filhos de Deus através da fé. Cristo, que conhecia os desígnios de Deus, podia afirmar-lhes que seus nomes estavam escritos no céu, pois é no livro da vida do Cordeiro que eles estão registrados. E essa capacidade de se tornar filhos de Deus por meio da fé é algo mais valioso do que o poder para realizar milagres. Pois lemos sobre aqueles que, em nome de Cristo, expulsaram todos os demônios, assim como Judas fez, mas serão negados por Cristo no grande dia. Porém, aqueles cujos nomes estão escritos no céu jamais perecerão. Eles são as ovelhas de Cristo, a quem ele concederá a vida eterna. As graças salvadoras devem ser mais celebradas do que os dons espirituais. O amor santo é um caminho mais excelente do que falar em línguas. A verdadeira razão para celebrar pode ser encontrada aqui. E para enfatizar essa ideia, Jesus está presente sugerindo que isso deve ser uma fonte constante de alegria. Os nomes daqueles que se converteram espiritualmente e dedicaram suas vidas ao serviço de Deus são registrados no livro da vida. Moisés, assim como outros servos de Deus, reconhecia que seu nome já estava escrito no livro da vida, pois Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estarão no reino de Deus, e seus nomes estão sem dúvida escritos no livro da vida. Lucas capítulo 13, versículo 28. Naquele lugar haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês sendo excluídos. Os nomes daqueles que estarão no reino de Deus serão escritos no livro da vida. Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor prestava atenção. O Senhor escuta atentamente, e há um livro de lembranças escrito diante dele, para aqueles que temem o Senhor e valorizam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu fizer a minha própria possessão e terei compaixão deles, assim como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Uma pessoa pode ser retirada do livro da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nada impuro entrará nele, nem aqueles que praticam o que é vergonhoso ou enganoso. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que mais Deus registra? Parece que até os desafios enfrentados ao tentar viver uma vida santa diante da adversidade e tentação são documentados no céu.
Em um momento difícil de sua vida, cercado por inimigos, Davi, o futuro rei de Israel, suplicou a Deus para lembrar do seu sofrimento, pois estava destinado a se tornar o próximo rei de Israel. Salmo capítulo 56, versículos 6 a 8. Eles me atacam, escondem-se e espreitam, observam meus passos, aguardando ansiosamente para tirar minha vida. Lança-os fora por causa de sua maldade. Em tua ira, derruba os povos. Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão todas elas registradas em teu livro? Matthew Henry comenta sobre este versículo: Deus não exclui ninguém da justiça que o Evangelho oferece, exceto aqueles que por incredulidade se excluem. Porém, os orgulhosos e obstinados que se recusam a aceitar a justiça de Deus terão o destino que eles mesmos decidiram. É possível que quando Neemias estava a orar, ele fazia alusão a um registro mantido nos céus. Neemias capítulo 13, versículos 12 a 14. Todo o Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho novo e do azeite para os depósitos. Eles foram considerados fiéis e confiáveis. Outra tarefa era distribuir suprimentos para seus irmãos, os levitas. Ó meu Deus, lembre-se de mim quanto a isso e não apague os meus atos de lealdade e bondade que realizei para a casa do meu Deus e para o seu serviço. Se o nome de uma pessoa está registrado neste livro, isso indica que Deus a considera justa e que ela poderá herdar a vida eterna, se permanecer fiel até o fim. Jesus Cristo conhece cada nome no livro da vida, um livro de lembranças. Como disse Matthew Henry, Cristo não apagará os nomes daqueles que têm fé nele. Em seu sentido mais fundamental, o livro da vida é um registro das pessoas que foram redimidas e passarão a eternidade com o Senhor. O livro do Cordeiro é outro nome para o livro da vida. Sabemos que estamos cientes de que desejamos ter nossos nomes escritos no livro da vida. Sentimos o impulso de compartilhar nosso conhecimento com o máximo de pessoas possível, e não temos razão para não espalhar essa mensagem. Que essa compreensão do livro da vida nos inspire a viver com retidão e fé, almejando que nossos nomes estejam inscritos nesse livro divino. Que busquemos a verdadeira e eterna vida junto a Deus, sendo guiados pelo amor e servindo com devoção. Pois no final, o que verdadeiramente importa não são os feitos espetaculares, mas a eternidade ao lado do Criador. Que nossa alegria seja plena ao saber que, se perseverarmos na fé, nossos nomes serão eternamente lembrados nos céus. Que essa certeza seja a luz que guia nossos passos, pois afinal, não há maior honra do que estar no livro da vida do Cordeiro, selando nosso destino com a promessa da vida eterna.